Momento Edificação. Uma palavra de vida. Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui em um momento de edificação, pedindo a Deus que desde já esteja nos abençoando, nos dando graça, sabedoria e que possamos ser edificados. Para pensarmos hoje, gostaria de ler com os irmãos aquilo que está escrito em Evangelho de Marcos, capítulo 1, o verso 25, e diz assim: Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia desse homem. O espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: que quer dizer isso? É um novo ensinamento, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Meus irmãos, nesse momento de edificação, eu quero ver com vocês os milagres de Jesus no Evangelho de Marcos. Por qual propósito? Primeiro, porque os milagres eles são reais, eles são visíveis e eles estão presentes em nosso meio. Por conta disso, o primeiro milagre, se você observar no Evangelho de Marcos, não tem a ver com ele fazer uma coisa extraordinária no sentido de acalmar uma tempestade ou algo do tipo, até porque o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, segundo os historiadores. E por conta disso, no decorrer aí da organização, podemos assim dizer, dos capítulos, o autor coloca este milagre, muito depois de colocar também a cura da sogra de Pedro e por aí em diante os outros milagres. Mas por qual propósito o primeiro milagre é a expulsão de um demônio? Em que sentido isso se encaixa? Primeiro, para mostrar que Jesus tem autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre debaixo da terra. Por conta disso, os judeus precisavam entender que aquele que estava no meio deles não era nada menos do que o próprio Senhor Jesus encarnado, o Verbo que se fez carne, o Deus que é o Deus presente com toda a sua essência humana, mas espiritual também. Um Deus que não contém no senso de dizer que ele absorve, mas que ele é a própria autoridade de Deus na terra, que domina, que manda, que reina sobre toda a criatura. Por conta disso, o texto tem a nos dizer que o espírito mau ele reconhece que ele é Jesus. Esse é o domínio que Deus tem sobre todos e todas as coisas. Por isso, meu irmão, nós podemos parar de subestimar o inimigo e realmente avançarmos no nome de Jesus. Nós não vemos mais manifestações, podemos assim dizer, mas precisamos ficar atentos com as sutilezas de Satanás, porque nós damos muitas vezes vazão para que pequenas atitudes minarem o nosso coração, e não atitudes que agradam a Deus, mas sim atitudes que são dominadas pela nossa carne, e em consequência a isso, Satanás passa a se apossar, vamos assim dizer, e criar em nossos corações raízes de amargura, de profundo ódio, onde existem irmãos por pequenas coisinhas ficarem trocando farpas. Isso não provém de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que o milagre maior não é simplesmente nós termos uma vida só também transformada, mas é crer que Ele tem poder sobre todas as coisas, sobre tudo, e no mais Ele está pronto para atender e todos verem o seu poder. Primeira coisa é expulsar os espíritos imundos. Nós precisamos entender que existem muitas coisas imundas em nosso coração que precisam ser libertas. Por isso, meus irmãos,
O milagre da libertação é aquele ponto crucial onde você e eu verdadeiramente podemos dizer que somos transformados, que somos libertos de toda ação maligna, onde Deus nos dá um coração novo, um coração pleno, um coração que se sacia nele, onde não há espaço para Satanás fazer qualquer coisa. Quantas vidas Satanás tem destruído? Quantas coisas acontecem em nosso meio que é Satanás agindo? Quantas coisas nós vivemos que nós não paramos para entender que Deus continua tendo o poder para libertar? Meus irmãos, nós precisamos reforçar e entender que Deus tem todo o poder. Como diz o Evangelho, se não me diz a memória, não me falta a memória, que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Você e eu precisamos ficar atentos, meus irmãos, porque nós precisamos avançar e todo poder maligno cai por terra, pelo poder do nome de Jesus. O que você e eu precisamos fazer é crer. O que você e eu precisamos fazer é saber que Ele tem poder. O que você e eu precisamos ver é por onde o nosso coração caminha, porque aqui o texto diz, Ele sacudiu, ou seja, Ele fez ali os sinais de que aquele espírito imundo se apossava, mas ao mesmo tempo estava saindo. Porque o texto diz que violência, aquele homem se sacudia e deu um grito, sabe-se lá como foi esse grito. Hoje Satanás talvez está mais sutil, está mais moderno, não precisa ficar sacudindo nem dando grito, mas pode estar minando as nossas crianças com ideologias, está minando as nossas igrejas com comodismo, com picuinhas, está minando toda a área social, porque nós estamos muitas vezes deixando de crer que o milagre da libertação, ele ainda é real, ele ainda é presente e podemos clamar por Jesus para nos libertar, para libertar outro, para que a ação do Espírito Santo seja daquela que limpe e mude a história, como mudou a história desse homem. Por isso, meu irmão, por onde Jesus passa, não há Satanás que reina, não há coisas imundas que prevaleçam, porque Jesus é a luz, é a libertação, é quem transforma, é quem nos dá nova vida e vida em abundância. Que o Senhor possa estar falando ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Fique na paz.